Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se no modelo de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Por esta via, convidamos líderes moçambicanos para que eles possam reproduzir e narrar na primeira pessoa as suas lições de liderança, dando-nos a conhecer que conhecimentos teóricos ou know-how é que obtiveram, que conhecimentos práticos ou know-how, técnicas, ferramentas é que obtiveram para complementarmente, adicionado ao conhecimento teórico, formar-se como um campo de conhecimento e que atitudes, saber ser, estar e comportamento é que corporizam no seu andar, no seu ser, no seu estar, para que possam assim ser uma influência positiva para os seus seguidores. É nossa convicção contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que são líderes e que também tenham um conhecimento sobre liderança que seja relevante. Responsáveis sobre a importância de serem um exemplo positivo, de influência positiva para também impactar positivamente os seus seguidores, e empáticos com as causas que defendem e empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que a comunicação é das principais ferramentas de liderança, através da qual o líder pode transmitir as suas ideias de uma forma clara, transparente, direta e também de uma forma empática, garantindo assim uma conexão emocional, líder-liderado, e também para que este legado possa ser apropriado pelos liderados, garantindo a transmissão deste legado intergeracional. Temos como líder convidado para o dia 2, Gido Vaz, ele que é historiador, consultor de comunicação, pesquisador de mídia e jornalismo, membro fundador do Centro de Estudos e Promoção de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente, fundador do Centro de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, membro da Associação Americana para a Educação e Pesquisa de Comunicação de Massa, membro fundador da Organização Internacional de Historiadores Sem Fronteiras, baseado em Helsínquia, vencedor do Prêmio Internacional de Inovação em Justiça Laboral pelo Instituto de Haia para a Inovação do Direito Laboral. Dr. Gido Vaz, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Um prazer enorme e uma honra estar aqui. Muito obrigado. Gostávamos de compreender, enquanto um historiador de formação de raiz e aliando a formação à atividade de pesquisa, que o permite não só validar, mas também desenvolver outras nuances que reforçam esta formação contínua em história. Como é que faz desta atividade profissional de inovação e de pesquisa elementos de produção de novo conhecimento, por assim dizer, nomeadamente na produção de livros? Qual tem sido a sua participação a nível de produção de literatura de conhecimento? Bom, muito obrigado mais uma vez, é tão nobre estar neste podcast. Um grande elemento que ao longo dos meus poucos anos de experiência profissional me combustibilizou para alguma produtividade é a inconformidade. Eu julgo-me alguém que não está bem espiritualmente, que não está bem e não está acomodado, portanto está incomodado. E este incômodo é o que felizmente produziu até agora esta vontade de saber, esta vontade de poder conquistar novos horizontes. É assim como eu caracterizo a minha curtíssima trajetória, que está em progresso, de tal sorte que tenha resultado, por exemplo, nesta mescla de
resultados. Eu digo resultados porque considero-me historiador a sério, de resto, modesta parte, mas também considero-me estratega de comunicação, não só pelos meus estudos ao nível de pós-graduação, mas também tenho produzido a nível profissional, mas também, como também a nível da pesquisa, e que infelizmente aquilo que eu produzi até agora não se encontra traduzido para a língua portuguesa, pelo facto de os meus engajamentos internacionais terem ficado por lá, ou seja, lá para 2006 produzimos numa pesquisa internacional um livro sobre formas locais de prevenção de conflitos, em que eu e o meu colega Ezequiel Nhantumbo, aqui em Moçambique, pegamos, por exemplo, o espírito Mungoi, na região do Mungoi, sobre como durante a guerra civil o Mungoi e a liderança conseguiram manter a sua zona protegida de qualquer ataque. E são experiências, os outros trouxeram exemplos de Sri Lanka, de Vietnã, os outros, e produzimos um livro de que 10 anos depois, quando surge o terrorismo, diz: olha, se calhar eu estive à frente do tempo. Foi uma grande bênção e uma oportunidade de aprendizagem. É que neste momento aquele conhecimento está sendo, afinal de contas, útil. E nas minhas leituras posteriores, grande parte das recomendações fazem parte dos principais manuais chamados COIN, portanto são manuais de contra-insurgência. Portanto, e vai ver que este foi sobre estudo de segurança, mas também com um cunho antropológico. Mas depois tenho também uma outra contraparticipação em áreas de comunicação, entanto que tal, não é? Sobre as redes sociais e o seu impacto. O fake news tem sido uma área de minha concentração ultimamente, sobre o que pode-se fazer sobre isso, e o advento da inteligência artificial e os desafios que coloca até para a segurança do Estado. São, entre outros, alguns dos temas que me fascinam bastante. E nesse âmbito específico, há mais algumas contribuições que também fiz dentro e fora do país, com destaque para o livro que foi editado em Portugal pela senhora professora Isabel Faim, sobre a corrupção política e a comunicação de massa. Então eu peguei um capítulo moçambicano, aliás, um capítulo de Moçambique, onde reflito muito sobre o jornalismo e a verdade. Então são, entre outros, algumas. Ora, tentando responder exatamente a sua questão, é o maior combustível em mim é mesmo o incômodo, a incomodidade, a insatisfação e o querer preencher a lacuna de conhecimento. Considero-me alguém que é autodidata. Aqui não falei sobre, por exemplo, uma das áreas em que eu trabalhei longamente por 9 anos, que é na área laboral, onde passeei pela região austral da África, nomeadamente Tanzânia, Ghana, Angola, Zâmbia, África do Sul, então Suazilândia, na promoção da noção do chamado trabalho digno. E é algo que também acabou sendo reconhecido pelas entidades internacionais em RAE. Portanto, vai perceber que esta minha a perspectiva holística de vida me permite entrar e sair nos vários campos, e sem modéstia nenhuma, o curso básico de História tem sido muito útil nesta minha pequena andança. Excelente. Gostei em particular quando diz-nos que é um inconformismo e que encontrou uma base a nível da formação em História e depois estimulou pelo gosto contínuo de duvidar, criticar
questionar e instigou a desenvolver esta veia de pesquisa. E a partir da pesquisa, pela graça que dá, permite com que a pessoa desenvolva nuances em mais outras áreas. E eis que nos dias de hoje é um estratega na área de comunicação. Referiu-se em específico comunicação estratégica. Queria perceber aqui. Comunicação estratégica é mais comunicação, é falar para a cabeça, é falar para o coração. E como é que o Egidio Vaz se posiciona na indústria de comunicação? Qual é o seu diferencial na indústria de comunicação a nível internacional? Porque é um player que, embora esteja cá, mas tem assim uma participação ativa. Bom, a comunicação estratégica é falar para mentes e também é falar para comunicação, para os corações. Todavia, é sobretudo uma comunicação que é liderada pelos dirigentes de topo. Ok. Então, a comunicação estratégica é aquela que pretende, na verdade, inspirar e liderar. Portanto, não é uma comunicação do nível médio e baixo, mais operacional, de vamos fazer isso, não. Mas é algo, é uma arte que serve para aconselhar as lideranças sobre formas de usar a informação que detém para poder inspirar e dirigir as organizações ao mais alto nível, inspirando, inclusive, aqui, e liderando, de resto, os colaboradores a fazer aquilo que de outra forma não estariam disponíveis a fazer. E, portanto, é uma comunicação que engaja, é uma comunicação que cola aos objetivos, ou combina os objetivos individuais de cada ator do empreendimento aos objetivos institucionais, onde se transforma, onde todo e qualquer colaborador se transforma em porta-voz desta mesma empresa, organização ou mesmo causa. Portanto, estou a este nível de comunicação neste momento, sem desprimor de todo um percurso por onde eu passei. De resto, um percurso generoso, graças a Deus, porque a minha exposição a vários ambientes de trabalho e a várias organizações internacionais, pelo menos 6 governos internacionais, antes de eu abraçar-me a outras causas. Eu passei por lá, o governo do Reino Unido, Suíça, Estados Unidos da América, Holanda e finalmente Canadá, para além de outras organizações internacionais. Então, eu julgo que a bagagem cumulativa que fui tendo já me permite evitar algumas coisas, otimizar as outras, anteciparmos aos cenários e assim poder prestar melhor serviço útil àqueles a quem eu sirvo. Portanto, comunicação estratégica está a este nível, uso estratégico da informação para antecipar cenários, para liderar e para inspirar os colaboradores. Muito bem. Sendo esta pessoa que esteve em transformação e eventualmente nos dias de hoje pode parecer assim um golpe de sorte, dizer que foi frutífero, mas tendo optado pela formação em História, na altura poderiam existir outras opções para além desta, e tendo feito História, depois decidiu, entendeu, estudar comunicação e depois começar a escrever sobre alguns temas. Nomeadamente foi aquela questão do tema sobre violência. Violência extrema. Sim. Exatamente. Gostávamos de compreender em que medida é que nessa altura o objeto de estudo violência poderia ser apetecível para si. Foi sorte. Foi sorte porque na altura o meu interesse, na verdade, era sobre um tema macro. Portanto, quem fala violência, o antônimo da violência é paz. Então,
o meu interesse estava mais virado para o desenvolvimento internacional, no caso moçambicano, e no papel das instituições internacionais. E havia na altura debate enorme sobre como a ajuda pública ao desenvolvimento organizava ou desorganizava os Estados, dava legitimidade ou não. E então havia toda uma campanha para dizer que tornemos a ajuda pública ao desenvolvimento um instrumento para o desenvolvimento e não um instrumento para tornar legítimas as instituições e as autoridades locais, porque assim a ajuda deixa de ser útil, deixa de ser um instrumento para o desenvolvimento, para ser um instrumento para a violência. Ora, surge o projeto internacional para estudarmos sobre formas de prevenção de conflitos, de que eu, felizmente, tive a honra e a oportunidade de participar, e fomos estudar o espírito mongol. E, portanto, do estudo, percebemos, por exemplo, que o espírito mongol é uma percepção de que a zona estava blindada contra toda e qualquer bala, por exemplo, e mais, quem ousasse, seja tropas da Frelimo, lá do governo, ou tropas da Renamo, quem ousasse levar até o cabrito da zona protegida, estava totalmente amaldiçoado, porque as futuras campanhas, ou as consequentes campanhas militares que foram a fazer, eram todas elas infrutíferas, justamente por ter violado, porque aquele era um santuário, era um povo que não devia ser mexido, também porque não mexia ninguém, era um povo que queria a paz, e portanto estava à mercê do espírito protetor mongol. Ora, sucede que tanto os homens de Renamo como as forças governamentais respeitavam isso. E portanto, só iam para lá, aqui é muito interessante, para se abastecer. Iam para lá, falavam com a população, se tu tem alguma comida, ou estamos com sede, levavam e saíam na paz. Bom, existem muitas lições ou ilações que se pode tirar hoje. Bom, aquelas foram estratégias locais de resiliência. A comunidade de Xinguele foi, durante os 16 anos de luta da guerra civil, resiliente. Bom, que elementos podem se transportar para agora, para hoje, tornar, por exemplo, as regiões propensas ao terrorismo mais resilientes? Portanto, os estudos antropológicos mostram que é possível. E como estávamos a dizer, a conversar aqui antes, as zonas hoje que foram altamente afetadas pelo terrorismo, agora são muito mais resilientes. São tão resilientes depois de sofrerem. Como então tornar outras regiões propensas que não tenham sido expostas à mesma violência daquela mesma magnitude, para que elas se tornem resilientes? Portanto, precisamos de ir um pouco ao lado das teorias e dos preconceitos pré-estabelecidos, de, por exemplo, a religião ou a condição econômica como determinantes para o recrutamento ou para a permissividade. Eu julgo que é possível encontrarmos elementos locais para tornar as comunidades mais resilientes, obviamente através da informação e da identificação de formas de ação do inimigo, e inclusive encontrar formas mais, digamos, inteligentes de tornar resiliente. Portanto, para mim, o elemento importante aqui não é a luta ou a resiliência com o aliciador, mas é justamente tornar uma ação que deve ser preventiva, onde as comunidades têm a consciência do risco que correm, do que pode vir a acontecer, e saber exatamente como responder em situações desses riscos. E atenção, nós estamos a ter em Moçambique boas experiências deste conceito, por exemplo, no que concerne à resiliência a mudanças climáticas. Porque vai perceber, se for para as zonas mais recônditas e principalmente propensas
aos desastres naturais, bom, pode pegar Vilanculo, pode pegar Cidade da Beira, pode pegar eventualmente Climane, vai perceber o valor da previsão meteorológica agora. Vai perceber a importância da chamada comitê de prevenção de desastre. Vai perceber que todos conhecem o local para onde deverão fugir em caso de eventos extremos. Portanto, vai começar a perceber nisso. Este é um modelo que deve se aplicar para as demais áreas sociais e econômicas, inclusive da segurança. Portanto, este é um modelo transponível. Portanto, a partir de condições e da informação locais, encontrar formas de lidar com quaisquer adversidades. Portanto, esta é que é a grande contribuição que, se assim puder se dizer, parte da minha pesquisa conseguiu trazer. Muito bem, excelente. Escapulindo um pouco mais esta mestria a nível de comunicação estratégica, olhando para no campo da teoria do jogo, tendo em conta a questão posso trazer aqui uma outra ferramenta, teoria do jogo versus teoria do caos. Vamos lá. Há uma certa corrente que defende que não somente a ordem é que produz um certo uniformismo, mas também o caos tem este efeito de regenerar. Portanto, estava aqui a explicar a questão da resiliência, como é que algumas zonas, após um certo sofrimento, um certo histórico de experiência com algum sofrimento, depois que se refizeram, e eventualmente, pelo efeito borboleta, o sistema se regenerou. Portanto, onde ali houve uma certa cisão ou desfalque, depois, mais à frente, o sistema em si compensou, encarregou-se de compensar. Como é que podemos empregar ou aplicar estes paradigmas a nível deste processo de construção de uma união espiritual? Então, estava a pegar o espírito do Mongol, e foi um exemplo que trouxe, dizendo-nos que aquilo era uma crença, e era uma crença local, mas que havia um respeito, não é? Então, como é que podemos desencadear usando teoria de jogo, teoria de caos, na sua comunicação estratégica? A teoria do caos é arriscada. É arriscada porque, por exemplo, no símbolo da praia, a exposição àquela violência tornou as pessoas muito repulsivas. De tal sorte que existem casos onde alguns dos filhos da terra, quando regressam, os pais e os familiares são os que vão denunciá-los às forças de defesa e segurança. Mas isto por quê? É porque o Estado impôs-se relativamente cedo. A exposição à violência, uma exposição prolongada à violência, acaba gerando aquilo que chamaríamos de síndrome de Estocolmo. O síndrome de Estocolmo é quando um agressor, de tanto a exposição para a vítima ao agressor por muito tempo, a vítima acaba apreciando pequenas coisas aparentemente boas que faz e acaba gostando. Portanto, essa aqui é a síndrome de Estocolmo. Mas também as comunidades, porque querem viver em paz, vão abraçar o lado mais forte. Portanto, em situação onde o Estado estivesse ausente, definitivamente não estaríamos a contar a mesma história nesse momento. Estaríamos numa situação onde as comunidades, entendendo que o braço mais forte é a facção mesmo, os terroristas, então eles ajustariam aquele modelo. Mas porque o Estado foi a tempo de libertar e impor-se, e eles perceberem de que, olha, este era um objeto estranho, que absolutamente não tinha nada a ver connosco, e nós reconquistamos a nossa normalidade, então abraçam este lado. Pronto, é por isso que a teoria do caos é limitada a certos elementos.
e nesse caso concreto não se aplica nesse caso concreto. Bom, colocando a teoria de jogos, bom, também com as mesmas limitações, mas eu presumo que é a decisão racional por ali. Quando falamos na comunicação, precisamos sempre de termos em conta que a nossa comunicação, a dada altura, deverá se confrontar com a realidade. E, portanto, quando falamos da comunicação estratégica, devem ser os corações e as mentes, sim, mas aqui a dada altura, como costuma dizer o Karl Marx, virá. O materialismo virá. Precisamos, mesmo na Bíblia diz que ver e crer, né? Portanto, é preciso que a comunicação estratégica não seja confundida com magia ou com qualquer discurso vago. É importante que, à medida em que inspira as pessoas percebam que é algo tangível e que conta com as forças concretas, onde a liderança está à frente, comedida com isto. Portanto, porque muitas das vezes a comunicação falha porque os que estão na linha da frente não são os que controlam a agenda. Em Moçambique isto existe. E depois temos uma grande linha da frente a fazer uma boa comunicação, e depois temos a linha intermédia, mas depois temos a retaguarda, que são os dirigentes que não estão a dirigir a comunicação, e que em situações de crise, essas duas linhas acabam ficando, entre aspas, queimadas, e esses dirigentes expostos. E a questão da credibilidade. A comunicação estratégica tem o objetivo final de credibilizar, porque o elemento mais importante aqui, falando da liderança, é a questão da credibilidade. Jesus, Maomé, quando fomos para a Bíblia, eram personagens credíveis. É por isso que teve seguidores. É por isso que os seus ministérios agora não param de crescer até agora. Por causa da credibilidade. Então, se tu queres ser credível, então existem outros elementos muito importantes que precisam estar associados à comunicação. Portanto, aquilo que eu estou a dizer, que a qualquer altura o Karl Marx pode aparecer, ou seja, para além do verbo é importante que haja um bom matching entre o que se diz com o que se faz. Excelente. Olhando assim para este modelo de liderança, se preferir daquilo que ouvimos até cá, dizer que tudo assim inicia por este inconformismo. Então, trazendo aqui o inconformismo, trazendo os vários findings que foi encontrando aqui e acolá nas pesquisas, nas formações, e que forja esta visão, esta forma peculiar de interpretar a comunicação, que agora cataloga como comunicação estratégica, mais voltada para credibilizar. Exato. Que escola ou que estilo de liderança é esta que está a ser empregue pelo Egídio Vaz? Como é que se designa? Que modelo é este? Em quem é que se inspirou? Bom, eu sou um pouco sincrético. Sou um pouco sincrético na medida em que tento trazer, se estivesse a conversar com o músico, diria uma fusão, mas eu digo uma combinação de várias escolas de pensamento, a começar até pelo anarquismo. Bakunin, o grande russo, mas também Bertolt Brecht, o alemão. Mas o meu grande ídolo, a grande escola para mim, é o leninismo. Muito interessante isso.
vivemos um país que desde 1992 adotou o sistema multipartidário. Em 1936 houve a queda do Muro de Berlim. E esse avassalador apetite pela democracia neoliberal e o liberalismo econômico, mas vai perceber que o papel do Estado é imprescindível. E eu ultimamente fico angustiado pela forma como se bombardeiam esses ditos valores neoliberais e se empurra o Estado para as margens do jogo político a pretexto de um Estado mínimo. Mas pergunto assim, se é isso que acontece com o Estado americano. O Estado americano é determinante na economia, nas empresas. O Estado americano não é um Estado mínimo, é um Estado grande. Vou dar dois exemplos muito curiosos. O Estado americano tem mais de 100 mil espiões espalhados pelo mundo. O Estado americano, os principais projetos, inclusive de gás, pelo mundo, não acontecem sem uma luz verde da Casa Branca. Mas aqui, a ExxonMobil, por exemplo, é tida como uma empresa totalmente privada. Mas não é bem assim. Se o Estado americano tem que dar luz verde à ExxonMobil, então, por que em Moçambique nós também não temos uma palavra a dizer, o Estado americano não tem uma palavra a dizer, por exemplo, a MHCB? As regras de jogo são ou não? Nós estamos aqui a falar de globalização neoliberal, sim, mas vamos olhar para quem dirige a globalização, são os Estados. Então, o que precisamos de fechar uma lacuna de conhecimento de que o comunismo não é incompatível com, por exemplo, o capitalismo de Estado. Porque nós temos que escolher o capitalismo de Estado para sociedades como nossa, onde o Estado é o maior empregador. O Estado é quem efetivamente puxa para o setor privado. O Estado está lá, então o capitalismo do Estado é melhor. Então, quando eu penso na liderança, eu penso na escola leninista. Okay? Com alguns retoques aqui a escola russa, mas principalmente do Bakunin, que é o anarquismo. Um pouco do anarquismo é importante, porque eu percebo que é importante que esta nossa inconformidade nos guie para a busca de soluções mais resilientes. Portanto, durante 20 anos Moçambique esteve apenas aberta a soluções. E vai perceber que estamos neste momento num momento da redescoberta. Se pergunta a qualquer moçambicano, está inconformado com a situação em que vive. Inclusive o Estado, inclusive membros do governo. Alguma coisa tem que mudar. Só que aqui está. Nós não temos coragem de dizer que não, nós precisamos de contar com as nossas próprias forças. Coisa que já em 1960, em Arusha, terra que visitei recentemente, o partido Chama Pinduzi já estava a divulgar esta Constituição, contar com as nossas próprias forças. Eu imagino, se nós tivéssemos nos concentrado no que existe, nas nossas próprias forças, é bem possível que nós teríamos uma outra mentalidade nesse momento. Ali vou ligar isto com, de novo, a escola de liderança leninista, e que presume a revolução cultural. Nós não vamos conseguir encontrar o nosso caminho independente sem antes a revolução cultural. Provavelmente a independência apareceu primeiro. Nós precisávamos da independência muito antes. Nem devíamos ser colonizados. Mas nós falhamos ou temos que completar a revolução cultural, porque esta sim é que vamos dizer isto não, isto sim, nós vamos viver nesses termos. Antes do capitalismo, antes do socialismo, antes de qualquer sistema de governo e de vida, nós precisamos
de uma revolução cultural e eu estou a trabalhar nesta área, neste prisma, porque o que nós precisamos o que é a revolução cultural? Coisas muito simples. Bom, em Moçambique nós precisamos de consensos de alta intensidade. O que são esses? São assuntos que nós não podemos discutir, estamos todos de acordo. A unidade nacional ainda é um consenso de alta intensidade? Eu perguntaria assim, eu duvido. Porque se eu começo a falar de unidade nacional aqui, em 2 minutos alguém vai ficar zangado. Por quê? Porque ele não está a ver, não está a saber, não está a beneficiar dessa dita unidade nacional. Por causa de ABCD. Há muitas coisas que estão. Moçambique como Estado e com esse sistema democrático é um consenso de alta intensidade? Não sei. A língua portuguesa como língua nacional é um consenso de alta intensidade? Não me parece. Com a introdução, por exemplo, dessas línguas, o ensino bilíngue, outros elementos. Ou seja, a revolução cultural é determinante para que nós encontremos o nosso caminho. Egídio, dê exemplos de países que já fizeram a sua revolução cultural. Irão, China, Cuba, Índia, que recentemente lançou uma missão espacial para a Lua e vai pousar no Polo Sul. República Democrática da Coreia, Japão, e por que não? O próprio Estados Unidos. Pronto, esses são países, Rússia há muito tempo de Lenin. Pronto, esses são países que têm uma política externa clara, sabem com quem eles contam, independentemente dos governos que vierem. A sua forma de ver o mundo não muda tanto. E, portanto, estão com uma visão aprazada. Portanto, nós não estamos com visões. Nós aproveitamos a oportunidade, aproveitamos o ambiente internacional para podermos maximizar algumas coisas internas. Nós não temos uma agenda própria. Tentamos ali e acolá, fazemos algo, mas aí que está. Foram agendas 2025, 2030, coisas financiadas pelos outros. Eles querem que nós digamos a eles o que vai acontecer de 2025. Para eles poderem. Eu sou um pouco suspeito a esse tipo de compromissos internacionais. Sou mais adepto de compromissos internos de longo prazo, mas de muito forte consenso. Aí eu julgo que o leninismo vive. Eu acredito no papel do Estado nesse momento, no capitalismo do Estado. Sou um pouco anarquista nessa perspectiva de que eu quero testar as margens do conformismo para verificar a sua resiliência. Vai perceber que estou muito longe dos clássicos e das escolas clássicas, ok? Apesar de eu ter estudado também algumas escolas de liderança ocidentais, mas hoje eu acho como bom referencial para ou eu e nessa minha perspectiva sincrética adotar os elementos mais importantes que são práticos ou eventualmente reforçar aquilo que eu já sou como e portanto os valores para mim do leninismo são os mais nobres. Bom, um líder antes precisa e deve ser um role model. Okay? Não deve ser um pregador apenas. Ele tem que ser um modelo. Os liderados precisam ver nele como o expoente da sua realização. Então, liderar pelo exemplo é fundamental para mim. Este é um valor muito importante. A segunda questão é a transparência. Eu estou a adequar esses elementos ao trabalho que eu faço. A transparência é muito importante e tem que saber não apenas delegar, mas também comunicar com todos. Ou seja, a compartimentação é sim importante, mas não é determinante. Eu preciso de estar em condições, ou qualquer um sob a minha liderança deve estar em condições de me contactar diretamente em caso de necessidade e ter a mesma atenção. Sem isso significar saltar etapas ou sem ele perceber ou entender que está a saltar escadarias ou etapas. E, portanto, este é muito importante. Eu sou
pela liderança horizontal, onde socializamos o objetivo e todos nós jogamos ao mesmo nível como embaixadores, como representantes, como ativos para atingir um determinado fim. A diferença vai ser as responsabilidades. Eu tenho essa responsabilidade, tu tens essa responsabilidade, todos prestamos contas, todavia somos todos combatentes para o mesmo objetivo, para o mesmo fim, que no final teremos também os nossos resultados e esses serão compartilhados de forma proporcional. Então esta aqui é a minha escola de liderança. É isso que depois de várias análises sobre como as organizações crescem e como as funções definem, eu adotei isso. Por quê? Nas organizações, aqui, não sei se já teria discutido isto com os outros, mas seria bom discutir a síndrome do fundador. Ok. Grande parte das organizações crescem e depois acabam adotando as feições do líder fundador, de tal sorte que na sua partida a fundação ou a organização define. Quero recordar as palavras de Jesus Cristo também, que de uma ou outra maneira afirmou que sucesso sem sucessor vale ao fracasso. Jesus Cristo, da última vez que ele, segundo a Bíblia, estava a se despedir dos seus discípulos, houve choro, tudo que nos deixar o Senhor. Então ele disse, não, eu tenho que partir para vocês crescerem. E portanto, quando parto, mais de 2000 anos atrás pela história, o seu ministério não para de crescer. Portanto, de várias formas, mas o cristianismo está ali. Bom, da mesma forma como aconteceu com o Maomé e outros líderes. E portanto, para mim, enquanto estou a liderar, o meu objetivo deve ser o de tornar o mais dispensável possível. Portanto, eu devo estar seguro de que na minha ausência a organização que eu lidero está em modo piloto automático. Este é o esforço de toda a liderança. E portanto, é isso também que estou a fazer. Agora estamos a gravar, mas não estou absolutamente preocupado da minha presença. Porque eu sei que a partir da hora X eu tenho os resultados a virem para eu tomar as decisões. Portanto, isto é importante. Mas isso exige uma dedicação inicial para mentorar, é fundamental, aos mais variados níveis. Não ter medo de que o seu subordinado saiba tudo o que é capaz de fazer, porque isso é muito importante, que é para se tornar indispensável. Um dirigente que é indispensável é um dirigente fracassado. E termino essa resposta contando a história do meu pai, que graças a Deus ainda vive. A mesa do jantar, ele sempre nos encorajava, de, olha, é melhor vocês estudarem, porque nós somos pobres e a única forma de nos emancipar economicamente é através dos estudos. É melhor vocês estudarem, que é para quando eu morrer, vocês chorarem de saudade e não porque falta comida. E ele dizia, sabe, há momentos, há uns falecimentos que eu vou, onde as crianças e as mulheres choram muito. Na verdade, não é só de saudade, é que estão desesperados, porque não sabem o que vão comer amanhã. E portanto, o líder quer transpor esta perspectiva, sem embargo a qualquer tipo de rebate, mas a questão para mim é que um líder deve se tornar, um líder bem sucedido é um líder que é dispensável. Excelente, muito rica esta exposição. Gostei em particular várias passagens. Uma destas é quando se referia ao homem cultural. Faz-nos aqui lembrar aquela reflexão do rei Salomão, em que ele diz que o homem cultural é um meio termo entre um homem que está obstinado à busca pela alegria por via dos alcances, realizações materiais, versus aquele homem que busca sabedoria aplicando-a na busca pela compreensão do plano do Senhor. Gostei também em particular quando se refere à diferença entre
um líder que é pregador versus um líder que anda a sua liderança pelo exemplo e também que se torna dispensável. Sim. Mas também em particular gostei agora quando, referindo-se ao síndrome do fundador, Sim, sim. falava da importância de buscar-se uma sustentabilidade para não onerar, por um lado, a causa, e também, por outro lado, para não perpetuar os esforços de tornar assim um modelo replicável, capacitando outras pessoas para assegurar a continuidade. Quais são os perigos principais que deixa como conselho que evitam que perigo à sustentabilidade? Falava-nos de um exemplo muito forte sobre os estudos, né? Estudos como uma ferramenta, como uma forma de obter um instrumento para o trabalho, para assegurar as necessidades básicas. Então, gostávamos de compreender, do seu ponto de vista, sob o ponto de vista de comunicação estratégica, vimos assim a nível do indivíduo inserido numa família, numa organização, sob o ponto de vista de comunicação estratégica, como podemos aplicar isso nas assessorias, na comunicação estratégica, na assessoria de comunicação estratégica que faz para grupos maiores, que sejam organizações? Sim. Bom, em toda a comunicação estratégica, quem dirige a comunicação estratégica de uma organização é o líder máximo. Isso é muito importante. Porque se não é aí, então estamos perdidos. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que também este dirigente máximo não é para saber tudo, mas é para ter o necessário endosso, o necessário conforto para que os níveis mais inferiores estejam livres para trabalhar. O terceiro elemento muito importante para a comunicação estratégica é que os beneficiários da comunicação estratégica devem ter duas coisas. Uma, necessidade para conhecer. Isso é endógeno. A segunda é consciência para deixar fazer. O que acontece muitas vezes na comunicação estratégica em Moçambique, principalmente, e não só, é que os nossos dirigentes têm necessidade para conhecer, mas já não estão muito confortáveis para delegar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a resistência de assimilar e de discutir aspectos estratégicos com os assessores é um ativo que a muitos falta. E o que acontece? Muitas das vezes há um grande risco dos estrategas se transformarem em assistentes e não em assessores como tais ou conselheiros como tais. Justamente isso vai depender do nível de abertura, do nível da vontade para confrontar ideias, do nível da permissividade a este nível de tomada de decisão. A questão muitas das vezes, e eu tenho muita sorte de ter trabalhado, e até agora trabalho com os assessorados, não são muito inteligentes, como também que me permite inspirar-me a mim mesmo para poder melhor servir. Mas lamento ao ver os outros que não têm a mesma sorte, porque eles são automaticamente condicionados a uma série de constrangimentos. A questão de sempre querer, se você é estratega, então confunde muitas vezes o estratega com o mágico. Eu transformo o que eu tenho em papel para validar. Mas a questão não é essa, a questão é o que é possível fazer agora para atingirmos este objetivo através da comunicação. Olha, faz A, B, C, D, vamos considerar as seguintes opções. Ou seja, está a perceber às vezes o grande
dilema por que um consultor passa. Porque muitas das vezes a ideia é que o consultor tem que viabilizar as ideias do cliente. Às vezes não é assim, muitas vezes é o contrário. É que o consultor precisa de melhor aconselhar o cliente sobre as opções estratégicas. E ele precisa de ver a opção A, B, C, D com suas implicações e formas de mitigar o risco. Isso é muito importante. Muito bem. Para terminar, o tempo é limitado e escasso. Gostávamos de compreender em que grau considera importante ou qual é a importância da espiritualidade para o bom performance do líder. É muito importante. Todos nós acreditamos em algo e a espiritualidade é a fonte da sabedoria. Todos nós acreditamos em alguém, mas também eu não tenho dúvidas que existe o Criador do universo, do qual eu sou uma partícula, quase como uma pitada de sal no oceano. Então, existem forças que gravitam em torno de nós, mas também outras que vêm através do ambiente em que nós vivemos e com esta interação. Estar atento a este mundo abstrato é muito importante. É muito importante. É muito importante estabelecer de tempos em tempos essa meditação transcendental, onde tens a certeza de que alguém está consigo e que pode te inspirar de alguma forma. A espiritualidade também ajuda a nos fazer reconhecer quão pequenos nós somos e como é que nós podemos tirar bom proveito de cada um dos indivíduos, independentemente da sua classe, independentemente do seu grau de conhecimento, independentemente inclusive da sua inserção social, por si. Para já não fui eu quem o criou e logo tenho algo para aprender com ele. E, portanto, a espiritualidade para mim eu defino esses termos, é o antídoto para o meu ego. E o ego é um bom ponto de partida para a autodestruição. E, portanto, eu tenho dizia antes de que eu era sincrético, porque eu, apesar de ser cristão católico, mas não desperdiço nenhum livro das escrituras, seja ele o Corão, Torá ou qualquer outro, porque eu sei que ali vou aprender alguma coisa. E, portanto, é nessa perspectiva. Não professo a religião secreta, sou cristão católico, mas entendo e valido e aproveito do conhecimento que vem de qualquer lado. Isso fortalece-me mais e torna-me, digamos assim, não mais sábio, porque não sou, mas sou o meu desejo de buscar o conhecimento de qualquer fonte que faça bem a mim e eventualmente resplandeça pela comunidade em que eu me insiro. Isso já é bastante. Ok. Muitíssimo obrigado por este tempo que nos cedeu, transmitiu-nos de uma forma muito segura e incisiva suas ricas lições de liderança. Os nossos votos é que o nosso Criador continue a inspirar-me, a abençoar-lhe, a conceder-lhe esta força fora do comum na base da sua fé, para que possa nortear cada vez mais sonhos áureos e que possam resplandecer não só a sua glória, mas também melhorar o padrão de vida de sua família, comunidade, sociedade e toda uma nação que se compromete em servir dia a dia. Muitíssimo obrigado. E foi uma honra estarmos juntos. Muito obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossas plataformas Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.